61, quem pode me acompanhar? Na página 61, o nosso tema de hoje é: obedecer a Deus é prioridade. Repete comigo: obedecer a Deus é prioridade. Eu sempre derrubo. Diga: obedecer a Deus é prioridade. Você entendeu com esse tema? Então nós iremos avançar, iremos ver que obediência é prioridade, ok? É meio que racional, tipo assim, você não vai usar sentimento, você não vai calcular, você não vai perguntar a segunda vez, você vai obedecer e pronto, acabou. Está resolvido? Ok? Então obedecer a Deus é prioridade, custe o que custar, doa o que doer, desculpa, até assim, sinta-se ofendido quem quiser. Afinal de contas, a Bíblia diz: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E às vezes, para a gente fazer a vontade de Deus, acredite, até a pessoa da sua aliança você vai ter que, na verdade, dar um ruim com ela. Mas esse ruim que vai dar, depois dá bom, tá? Eu já vou falar sobre isso logo. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim: eu preciso obedecer a Deus, mas eu preciso comunicar ao meu cônjuge primeiro, né? É uma obediência extrema que Deus te pede. Aí você fala assim: não, eu preciso falar com a minha esposa, preciso falar com o meu marido primeiro, no caso ele ou ela, né? E assim, irmãos, a gente tem parâmetro bíblico para falar para vocês sobre o capítulo de Lucas número 1. Qual que eu falei? Lucas número 1. Presta atenção, o anjo Gabriel aparece para Maria. Aparece para quem? E ele fala assim: Maria, você foi agraciada entre todas as mulheres, Deus te escolheu. Para quê? Ele vai gerar o filho dele no seu ventre. Maria não falou assim: anjo, espera aí que eu vou lá perguntar ao José, que eu estou prometido de casado para ele. Não, Maria falou assim: faça-me a sua vontade. Deu confusão, como eu falei, que às vezes fazer a vontade de Deus dá ruim para o cônjuge, deu confusão. O José tentou se apartar de Maria, deixá-la. Só que o mesmo Deus que falou para você fazer, o mesmo Deus que vai convencer lá quem não entende. Aí o mesmo anjo que veio para Gabriel também foi lá para José e falou assim: José, não tema em pegar Maria como sua esposa, porque o que é gerado nela é do Espírito Santo e é o Filho de Deus. Aí vai ficar tudo em paz. Como eu falei, não estou aqui cortinando nada, eu estou descortinando que fazer a vontade de Deus às vezes vai dar bronca na sua casa, vai trazer desacordo na sua casa, mas é momentâneo, vai dar ruim para dar bom. Repete isso: vai dar ruim para dar bom. Aí repete comigo: mais importa fazer a vontade de Deus. Diga: o mais importante é obedecer a Deus. Eu não estou colocando você em rivalidade na sua casa não, mas eu estou colocando você dentro das verdades bíblicas, tá legal? Sem romantizar, sem achar, sabe, não, peraí pastor, está falando algo incoerente, quer trazer guerra para o meu casamento? Não quero trazer guerra. Na verdade, alguém tem que chacoalhar alguém naquela casa, entende? Então a vontade de Deus primeiro. Aí Deus não dá nada explicadinho, Ele explica num caminho. Primeiro você aceita o projeto que Deus tem, né? Como Maria aceitou, e depois o mesmo Deus que falou com você, também fala com seu marido, e se for esposa, fale com ela também. Está comigo aí não? Página de número 61. No capítulo anterior você viu um dos passos para vencer a procrastinação é estabelecer prioridade. Alguém lembra dos 3 tópicos aqui, não? Não, né? Ninguém lembra não, gente? Está no capítulo 3, gente. Os 3 tópicos que nós colocamos são prazos que você consegue cumprir, prioridades e não se distrair. Então 3 tópicos que nós trabalhamos foi prazo equiparado, prazo real, né? É aquele cara que deve alguém e fala assim: não, mês que vem eu vou te pagar. Mas você vai me pagar 5 mil, tá bom, eu vou pagar 5 mil, mas o cara ganha 2, foi só para se livrar naquele momento. Isso é uma mentira, vai só piorar. Entendeu? Então fala dentro do que você consegue. Cara, não consigo 2 mil, mas eu consigo 100 reais. É o que eu consigo fazer, um prazo equiparado, uma verdade que eu consigo ajustar. Está comigo aí não? Usa essas verdades que vai te fazer bem, tá? Então nós estabelecemos prioridade. Não existe nada mais importante do que nosso relacionamento com Deus. Ele deve estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Nesse sentido, obedecer a Ele deve ser a nossa prioridade. Fazer isso, além de agradá-lo, pois é uma atitude que vem verdadeiramente de quem ama a Deus. Gente, olha que versículo lindo, 1 São João, epístola ou carta, capítulo 5, verso 3, por favor, André, você é desatado, já até colocou, né? Vamos lá. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis. Por favor, repita isso, 1, 2, 3. Gente, que versículo lindo, né? Então, qual a prova que eu posso amar a Deus? Obedecer. Aí o jovem rico chegou para Jesus e falou assim: eu conheço, obedeço e pratico desde a minha mocidade. Jesus falou: teste, vai lá então vende e dá aos pobres. Não, muito difícil. Então amar só de boca não adianta.
Dizem que a boca fala, o coração está cheio. Então aquela negativa daquele jovem rico mostrou que na verdade ele vivia de fachada, como Jesus falou, sepulcro caiado, cheio de informação, cheio de teologia, mas zero de obediência, cheio de revelação, cheio de visão, né? Mas zero de obediência, ok? Então esse versículo eu acho ele fantástico, acho que você nunca pode esquecer ele. Bota a hashtag aí, esse versículo no teu Instagram, no grupo de sua família, porque amar a Deus significa obedecer. Mas obedecer a Deus é muito difícil. A palavra de Deus é inerrante. Amar a Deus não é difícil. Amar a Deus deve ser um privilégio nosso, uma graça nossa, e o texto diz que os seus mandamentos não são difíceis. Lembra do livro de Timóteo? O livro de Timóteo está dizendo que a lei não veio para combater quem cumpre a lei. Por exemplo, a lei não está escrita para pegar quem está errado, só tem medo de blitz quem está com carteira vencida, documento atrasado. Você que está em dia, você que não bebe, você não bebe, você é um cristão, e aí sua guarda, boa noite, liga a luz do salão, baixa o vidro, dá boa noite para ele. Se ele chamar para fazer o teste, você vai de boa, gratidão, ainda tira a onda, fala, são 20 anos. Outro dia eu falei isso, cara, está tudo certo com o senhor? Eu falei, tudo certo. Falei, não me respondo 20 anos atrás, mas depois de 20 anos para cá, o que houve? Eu falei, me converti, aceitei Jesus. Na hora, deixei uma deixa para ele, ele falou assim, mas vou fazer porque, eu entendi o linguajar dele, eu vou fazer porque é obrigatório, parei o Senhor. Ele me respeitou no que eu passei para ele, passei verdade sem tremer a voz, sem tremer a perna e com autoridade, né? Mas recebendo também, entendendo que ele é uma autoridade sobre a minha vida, né? E aí, dá tudo certo com o senhor? Tudo certo, mas 20 anos atrás não estava não. Por quê? Porque eu aceitei Jesus e tem 20 anos que eu não bebo. Tem alguém comigo aí não? Vamos lá. Então esse versículo é muito lindo. Repete ele mais alto que você pode no 3. 1, 2, 3. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Mais alto na parte B. Seus mandamentos não são difíceis. Dá um glória a Deus aí, irmão. É essencial para uma vida próspera e bem-sucedida em todas as áreas. Do contrário, a desobediência traz sobre nós diversas maldições. Olha, eu não quero fadigá-los aqui, mas eu faço um exercício de casa. Qual é o exercício da célula amanhã? Você vai ler Deuteronômio 28 e você vai ficar horrorizado. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 15, ele está assim: se ouvires a minha voz, obedeceres, comerás do melhor dessa terra. É muito versículo, eu tenho muitas páginas para ler, então estou comentando, otimizando, mas gaste isso amanhã no seu devocional. Ele diz assim, se ouvires a minha voz, comerás do melhor dessa terra. Bendito seja tu no campo, bendito seja tu na cidade, bendito seja tu com seus filhos, bendito seja o fruto da tua madre. Ele te dá uma bênção na saúde, na vida espiritual, na família, com a esposa, com os filhos. Ele te abençoa em tudo, até o versículo número 14. Agora ele diz assim, no 15: porém, se ouvires a voz do Senhor e não obedeceres, ele começa uma sucessão de maldição. Maldito seja tu no campo. Aonde ele te abençoou pela obediência, se você desobedecer, você vai arrecadar para si, trazer para si as suas maldições. Então eu tenho uma visão sobre isso aqui. Deus é justo. Por exemplo, a Bíblia diz que ele é santo. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Deus, ele não se humilha para chegar até a gente. Ele é o que é e nós devemos nos purificarmos para chegar até ele, né? Então assim, está entre nós. Essa bênção foi a bênção que Moisés vai dizer antes de entrar na terra prometida. Moisés subiu no monte Jeruboal, se eu não me engano, ele disse assim, a partir de hoje vocês escolhem. Se ouvires a voz do Senhor, vocês comerão do fruto do ventre, vocês serão prósperos, tudo que vocês fizerem no campo, na cidade, vocês irão prosperar. Porém, todavia, se não ouvir. Então eu fico admirado com o que o versículo traz. 14 versículos ele traz de obediência. Pastor, mas tem poucos versículos para obedecer e muito versículo para amaldiçoar. Porém, uma bênção dela vale mais do que 100 desobediência. Então a bênção de Deus é tamanha que em 15 versículos sobrepuja mais do que 60 versículos. Então você vê o perigo de desobedecer, né? Parece até assim, poxa, não é vantagem obedecer. Pega uma bênção dela, bendito seja tu no trabalho. Meu irmão, resumiu tudo na tua vida, tudo que você faz, aonde colocar a planta dos pés, as mãos que vão negociar, todas elas você está aprovado a ser ricamente abençoado. Não vai ter teste para ver se vai engravidar. Pimba, engravidou. Então, você entendeu o recado não? Né? Não é você falar assim, será que a conta vai fechar no final do mês? Não, vai ter para dar e não pegar emprestado. Serás cabeça e não cauda, estarás por cima e não por baixo. É tão real o que eu estou falando, está tudo aqui dentro, ok? Então, se você não obedecer,
vai tomar coice de gafanhoto. Repete comigo: o desobediente, ele nem toma coice de cavalo. Um gafanhoto dá coice nele. Você entendeu que algo bem pequeno é maior do que você? É o fruto da desobediência. Deus empodera o seu inimigo. O seu inimigo, ele por menor que seja, ele cria mais poder do que você, porque tua desobediência torna você nulo perante ao Senhor. É como se Deus tirasse a mão dele e não te protegesse. É mais ou menos isso aí, ok? Então Deuteronômio 28 está resolvido? Tá ou não está? Todo mundo acertado? Moisés, por exemplo, quase morreu por não dar devida importância ao mandamento do Senhor. Ainda que parecesse ter obedecido, em parte somente, e o texto diz, eu vou ler a partir do segundo aí. Disse o Senhor a Moisés, tá? Esse texto está em Êxodo 14, Êxodo 4, desculpa, André, a partir do verso 21. Isso é demais, André. Disse o Senhor, está lá no telão, Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito e ver que faça diante de Faraó todos os milagres que eu já fiz, pondo a mão. Você lembra que Moisés pôs a mão aqui e ela saiu leprosa, depois pôs de novo, Deus deu sinal, jogou a vara, virou uma serpente, jogou de novo e pegou a vara na mão, lembra disso? Pegou um pouco de água, se tornou em sangue, todos os sinais foram para chegar até Faraó. Então Deus dá uma ordem, e quando chegasse Moisés iria replicar esses sinais a Faraó, para que deixe meu povo ir. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo isso, pois, deixa o meu filho ir, para que me sirva, e para que se recusares deixá-lo ir, eu matarei o seu filho todo primogênito. Estando Moisés num caminho, numa estalagem, esse é o temático do livro, tá? Esse texto aqui é o temático de todo o livro. Estando Moisés num caminho, na estalagem, encontrou o Senhor e quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim um esposo sanguinário. Assim o Senhor deixou, e ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. A circuncisão tratada aqui é uma aliança abraâmica, começou com Abraão no Antigo Testamento. O Senhor chama Abraão em Gênesis capítulo 11, ainda no finalzinho, capítulo 12, Deus traz a metanoia para ele, dizendo as promessas que Deus faria, porém Deus chamou no 11, tá? Há quem diga que Deus chamou no 12, Deus fez as promessas: farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você vê que a mesma bênção de Deuteronômio 28, também está escrito também em Gênesis 12, a mesma bênção sobre Abraão. Abraão é o nosso patriarca, é descrito como o nosso exemplo de pai na fé, ok? Então, o que a gente tem disso? Quando a gente acerta, nossos filhos também acertam, ok? E eu vou lhe dizer isso com base bíblica. Por exemplo, Abraão, ele errou. Ele errou e depois se redimiu do erro dele, pegando a escrava H, teve Ismael, mas depois Deus passou lá, ele refez a aliança. Eu digo que Deus perdoou porque em Gênesis capítulo 18, Abraão tem o nome de Abrão, mas quando Deus visita, troca o nome dele de Abraão, e Sarai de Sara. Então Deus redimiu. Quando Deus troca o nome, Deus troca a patente, ok? Quando Deus troca o nome, Deus troca o destino. Deus disse para ele assim, eu vou fazer de você um pai de multidões. E ali o Senhor falou para Sara, e ela riu: ao tempo de uma vida eu vou voltar aqui, você dará luz a um menino, ok? E aí, você conhece a história, todos nós conhecemos. Abraão é conhecido como o nosso pai patriarcal, aquele que adquiriu tanta fé. Resumo de tudo: quando nós acertamos, nossos filhos acertamos. E é onde eu quero chegar nessa história, que Gênesis 25 você vê o fruto da obediência de Abraão, chamado Isaac. Com 40 anos de idade, a esposa de Isaac, Rebeca, também era estéril. Isaac poderia ter casado com uma concubina, com uma escrava, ou ter pego outra mulher qualquer alheia. Ele não decidiu errar como seu pai errou. Deus perdoou o pecado do seu pai. Ele falou assim: aprendi com meu irmão, com a rivalidade que eu cresci na minha casa, Ismael, agora não vou errar mais. O que Isaac fez? Texto de Gênesis capítulo 25, o texto diz que Isaac orou de forma intensa. Sabe o que era? Aquilo que Abraão orou, Isaac orou o dobro. E falou: não quero errar onde meu pai errou, não quero pecar onde meu pai pecou. E aí, o que aconteceu? A bênção também veio dobrada. Talvez algumas coisas você precisa dobrar, reforçar a sua oração, a sua intensificação. E aí lá de Isaac nasceu Jacó e também Esaú. Bênção dobrada. Tem alguém comigo aí, não? Falei rápido ou entendeu? Quando Deus chamou e mandou ir ao Egito para libertar o seu povo, Moisés tomou a mulher e 2 filhos, Gerson e Eliezer, e despediu do seu sogro, Jetro, e partiu. Aparentemente ele estava em obediência na sua partida. Contudo, o texto deixa claro que quando ele e sua família pararam em uma estalagem
para passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matar Moisés. O mesmo Deus que chama. Como é que pode, irmão? De um dia para a noite, de um dia eu estou numa chamada ministerial, no outro dia Deus está querendo me matar, Karine. No dia eu sou líder, no outro dia eu quero desistir de tudo. Num dia eu estou casado, no outro dia eu quero chutar o pau da barraca e acabar com o casamento. Num dia eu estou rico, no outro dia eu estou pobre. Porque virou a página, mudou, não demorou muito tempo. Deus chamou ele no capítulo 3, se apresentando naquela sarça que falava e não se consumia. Todo mundo lembra disso? Lembra que a tua resposta é muito importante para mim. Todo mundo lembra disso? Aí no capítulo 4 agora, ele fala assim, não, está tranquilo, vou ir, né? O que a gente aprende? Aprendemos igual a Davi. Lembra que Davi tentou conduzir a arca? Lembra que Davi falou, a arca estava na casa de Obed-edom, a arca estava em Abinadab por muito tempo. Saul não se preocupou com trazer a arca, mas Davi falou assim, vou trazer a arca. Só que a arca tinha modelo de se trazer. A arca era para ser levada sobre os ombros. Assim o Deus instruiu a Moisés. E eles colocaram a arca no carro de boi. Olha que coisa incrível que a gente aprende. Mesmo caminhando, conduzindo a presença, tem que tomar cuidado como a gente tem se comportado na presença. A Bíblia diz em Eclesiastes, guarda os teus pés e entrar na casa de Deus. A gente tem mania, muito legal ter amizade na igreja, mas antes dessa amizade tem um Deus poderoso, e a gente fala mais com pessoas do que com Deus aqui. A gente tem que tomar cuidado para não fazer da nossa igreja um clube, e não um templo de adoração ao Senhor, né? Então a gente precisa entrar aqui como se fosse realmente Deus existisse, depois o nosso irmão, não ignorar também, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, aí depois o teu próximo, né? Então presta atenção, Davi ele teve boa intenção, mas de boa intenção tem gente morrendo. Ele botou no carro de boi, Uzá foi colocar a mão, porque os bois tropeçaram, ele botou a mão lá. A mesma coisa, Moisés saiu e falou assim, Deus me chamou para libertar o povo lá hebreu do Egito lá. Vamos embora, esposa, vamos. Mas qual é o contexto aqui? Que ele não obedeceu o que deveria ser feito. E aí eu vou abrir aspas, minhas palavras, como está no livro, vai anotando. Por exemplo, ele tinha que fazer a circuncisão do menino, tanto dele quanto dos meninos. Ele tinha que circuncidar. Todo menino de 8º dia tinha que cortar a pele femoral, do prepúcio, na verdade, desculpa, tá? Do prepúcio do menino. O que é? O pênis do menino, né? Do macho, tem que ser cortado para entregar ao Senhor. E no 8º dia, inclusive no livro eu coloco, depois então eu até pulo, já que eu vou falar, cientificamente, eu li um relato científico que o médico diz que se cortasse no 7º dia, no 9º, tinha risco de inflamação ou de demorar a curagem. No 8º dia, o dia exato para se curar e não infeccionar. Olha que Deus sublime. E aí diz ainda mais a ciência que o sol, se tivesse 1 centímetro para a terra ou 1 centímetro distante da terra, nós ou estaríamos queimados ou inundados em água. Deus tem tudo no seu devido lugar. Olha para a cabeça do seu irmão e fala, todos os fios da sua cabeça estão contados. Você demora tempo fazendo raiz quadrada, somas aritméticas, aí, física, matemática, professor de matemática aqui na frente. Aquilo que você faz cálculo, Deus já sabe de trás para frente. Tem alguém comigo aí, não? Então presta atenção. Aí Moisés ele fala assim, aí esposa, Zípora, aí filho, Deus tem algo para a gente, vamos lá no Egito, vamos arregaçar com o faraó. E ele foi. E tem gente querendo, agora eu falei que era aspas minha, tem gente querendo fazer a obra de Deus cheia de legalidade igual Moisés. Quer fazer a obra, não é casado. Quer fazer a obra, não é dizimista. Quer fazer a obra, não parou de beber. Quer fazer a obra, mas vive se tatuando. Quer fazer a obra, mas vive com música do mundo. Irmão, aquilo que você pratica te torna inábito a fazer a obra. A obra é para pessoas não santas, mas que procuram a santificação sempre. Nada do mundo, tudo que tem dúvida, será que isso é pecado ou não é, já não é para fazer. Perguntou o teu líder se pode, já sabe que não pode. Porque na verdade você está querendo alguém para te apoiar o teu erro, né? Em um primeiro instante parece que Deus é bipolar. Uau, falando isso de Deus, Senhor, me perdoa. Mas não parece às vezes que Deus é bipolar? Quer ver uma coisa? Questão de tradução, de interpretação de Bíblia. Gênesis 6,6. Deus arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. A palavra é arrependimento, correto? Mas no original, Deus se contristeceu. É como assim, por exemplo, teu filho errou, você vai jogar o teu filho fora, vai matar? Não. Teu filho errou, você fala, meu Deus, por que eu fui ter essa praguinha, né? Você fala, ou não é? Meu Deus, onde estava com a cabeça que esqueci o remédio, né? Mas, então você se entristece pelo feito dele, né? Mas você se arrepende? Não, né? Você não se arrepende, está ali, já era, entendeu? Ou já era ou não, é agora, né? Mas aí Números, no mesmo Pentateuco, o mesmo autor, ele diz em Números 23:19, Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então o mesmo autor, ele se contradiz, né?
se você não souber a interpretação. Então a gente precisa ter a revelação da palavra, senão a gente vai pecar. Vamos nos tornar um ateu e vamos achar que Deus é sanguinário, porque Deus manda matar 180 mil numa noite. Irmãos, todos aqueles que foram dizimados por Deus mereciam a justiça de Deus. Não há ninguém que morreu que seja inocente, irmão. Todo mundo tem um sentimento de culpa. Está comigo aí, não? Então repete comigo: Deus não é bipolar. Vamos consertar aqui. Em primeiro instante parece que Deus é bipolar. Afinal, tinha gastado um tempo para falar com Moisés, como eu falei em Êxodo 3 no monte, mas de repente, quando ele estava a caminho do Egito para cumprir a missão, Deus aparece para ele furioso, com vontade de matá-lo. A primeira impressão é que chamaram Moisés apenas para fazer uma vergonha perante a sua esposa, na frente dos seus filhos. Contudo, Deus não é assim. Repete comigo: Deus não é assim. Bem alto, Ele é imutável, inerrante, ok? Seu caráter é cheio de amor, graça, bondade, justiça e misericórdia. Repete: cheio de graça, amor, bondade, justiça e misericórdia. Pessoas que acham Deus ruim devem ter alguma coisa que está se assemelhando ao Pai. Pessoas que acham Deus ruim não têm uma paternidade assumida com os pais na terra. Porque quando você tem um pai, o teu pai é uma figura de Deus na sua casa. Ele é um sacerdote, ele é um pastor, ok? Ele é um profeta na sua casa. Então toda vez que eu vejo assim alguém machucado com Deus, eu falo: alguma falha de paternidade, ou alguma falha de filiação. Tem filho que também não permite ser filho, ok? Tem pai que faz demais e filho que faz de menos, né? Então vamos lá, eu quero só recitar aqui, por favor, Deuteronômio 32, 4. Tem muitos versículos citados aqui, todos eles é a mesma coisa, falando de misericórdia e graça de Deus. Por que eu quero escolher esse, não por acaso, mas de forma proposital, Deuteronômio 32, 4? Porque eu estou falando de Moisés, e foi ele que escreveu Deuteronômio. Então o próprio Moisés vai dizer quem Deus é, aí a gente resolve tudo, ok? Então vamos lá, ó. Eis a rocha, suas obras são perfeitas. NVT. Muito obrigado. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, tudo que ele faz é certo. Ele é um Deus fiel, que nunca erra. Ele é justo e ele é verdadeiro. Dá um glória a Deus aí, irmão. Solta um aplauso ao Senhor aí, irmão. Você está falando dele, cara. Uau. Por que eu digo isso? Porque talvez nesse confronto de Moisés com Deus, né? Deus dizendo para Moisés: vou te matar. Aí Deus fala assim: o senhor está doido? O senhor passou ontem na minha cabana lá, falando que era para fazer uma obra, me deu um sinal, agora você está desistindo. Não que eu estou desistindo, é que você não entendeu o que eu quis fazer. Sabe aquelas pessoas que fazem, mas não faz bem feito? Era o caso de Moisés. Gente, estou jogando Moisés no ralo não, né? Moisés é top, mas todos pecaram, né, irmãos? Todos pecaram, Romanos 3, 23, né? Então não é nada contra Moisés, é contra aqueles que são semelhantes a Moisés, que ficam estagnados, né? Por ser justo também ele é zeloso, e como fogo consumidor, ele corrige os que andam em desobediência. Isso é desacordo com sua vontade. Gente, tem um provérbios que eu amo demais, está recitado aí, o provérbios 10, 22, é uma coisa que eu carrego por muito tempo, sempre falei disso, sempre falarei também, sempre, recitarei sempre que puder. Olha aí o provérbio 10, 22, a bênção do Senhor traz riqueza e ela não traz desgosto. Tudo que é de Deus tem paz. Repete comigo: tudo que é de Deus é bom. Deus não vai te dar nada que dá confusão. Está comigo aí? Nada que é confusão. Não precisa você orar para alguém divorciar para você casar com essa pessoa. O que é teu não é de ninguém. Vou repetir aqui: você não precisa torcer pelo sucesso de ninguém para que algo seja teu. Se é daquela pessoa, é dela. O que é teu e pronto, acabou. Tem algo remetido ao seu endereço, ao seu CPF, que vai ser cabível ao seu nome. Repete comigo: a bênção de Deus traz riqueza e não acrescenta dores. Beleza? Logo, se Deus estava com vontade de matar Moisés, era porque Moisés havia falhado com ele, desobedecendo a uma ordem, uma ordenança importante, a aliança da circuncisão. Vamos pular para a página 65, por favor. A palavra circuncisão, pulou aí? Viu? Estão otimizando, ó. A palavra circuncisão refere-se a uma remoção do prepúcio. Todo mundo sabe o que é isso, aquela pelezinha que eu já falei, ok?
a pele que envolve o órgão sexual masculino. No Antigo Testamento, esse ato simbolizava uma aliança com o povo de Deus. Começando por Abraão, essa pequena incisão cirúrgica passava a ser feita a todos os homens hebreus em sinal de um compromisso com Deus. Em minha concepção, funcionava como uma espécie de batismo, como vai haver no sábado agora. Um batismo da antiga aliança, antes de Jesus, uma marca que aquela pessoa era separada por Deus. Irmãos, não há uma diferença, é uma aplicação minha, lógica, mas a mesma coisa, o batismo mostra que eu tenho uma aliança com Deus agora também. A mesma coisa, essa tirada de pele do prepúcio da criança de 8 dias também mostrava, não só a criança de 8 dias, a criança de 8 dias era após o Abraão ter um entendimento, e portanto que Abraão agora, ele mesmo vai circuncidar com 99 anos, irmãos, 99 anos, você vê, quando Deus chama, ele faz, né? Ou seja, você vai ver que o filho de Abraão também, o Ismael, vai ser com 13 anos, e todos os escravos já tinham idade, gente adulta, entendeu? Então, quando você quer o batismo, você faz agora para os novos, e se você está muito tempo no Evangelho, já deve ter feito também, ou deve se fazer também, desculpa, a aplicação é essa, mesmo que você já tenha aí, seja velho, o antigo, deve se fazer também, afinal de contas, se quer ter uma aliança com Deus, é através do batismo hoje. Ele é a nossa nova aliança com Cristo Jesus, ok, pessoal? Agora nós iremos fazer uma leitura aí de Gênesis 17, versículo muito importante, a partir do 9, Gênesis 17, versículo 9, disse Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência no decurso da sua geração, essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, sua descendência, todo macho entre vós será circuncidado, e circuncidarei a carne do vosso prepúcio, será por um sinal de aliança entre mim e vós. Os que têm 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho da vossa geração, tanto escravo nascido na casa, como comprado também como estrangeiro. Era uma prática habitual do Antigo Testamento. Não se for da sua estirpe, outras tribos, independente de ser hebreu ou não, como efeito será circuncidado, nascido em sua casa e comprado por dinheiro. A minha aliança estará com você na sua carne, da sua aliança perpétua. A incircuncisão o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do povo de Deus, pois quebrou a minha aliança. É tão sério que Deus trata aqui. Se você está aqui e não é batizado nas águas, é arriscado você ser eliminado. A gente não tem essa autoridade, tem órgãos que vai dizer que a gente está expulsando, mas eu não posso deixar que você faça a obra de Deus. Eu não posso dizer que você é meu irmão se você não tem a mesma fé e a mesma circuncisão, o mesmo batismo. O que inclui você na comunidade judaica, no judaísmo, no cristianismo? O batismo. Pedro estava pregando em Atos 3 mil pessoas, e estava gente ali de todas as tribos. Já falei para você, se você viu um vídeo no Instagram, eu peguei e fui lá na Capadócia, irmãos. Na Capadócia, atrás de mim tinha aquelas esferas das ruínas, dos vulcões que sobraram, aquelas coisas lindas, e a igreja do primeiro século, do terceiro século, se escondiam lá naquelas cavernas, e eu entrei numa igreja daquela, num lugar daquele lá, bem pequenininho, cabia 20, 30 crianças, está lá no Instagram, você pode dar uma olhada, e eu falei assim, gente, como é que esses cristãos vieram para cá? Aí na hora, Deus me deu um alerta, cara, eu falei assim, cara, onde está a palavra cristão antes daqui, de Capadócia? Porque em Atos Apóstolos, ele manda uma saudação para os irmãos de Capadócia, aí eu lembrei que em Atos Apóstolos, capítulo 2, era uma festa de Pentecostes em Israel, estava gente de todos os lugares, inclusive está lá a saudação aos irmãos da Capadócia, que estavam lá. Então eles foram impactados com o linguajar, quer dizer, o batismo do Espírito Santo que desceu em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, e no capítulo 3, Pedro prega, e quando Pedro prega, 3 mil almas se convertem. Quem são eles também? Os irmãos da Capadócia, que levaram o evangelho lá para Capadócia. Que bacana, né, gente? Como a Bíblia é Bíblia, né? A Bíblia é Bíblia de trás para frente, não tem como se embolar não, gente, tudo dá liga nela, entendeu? Então Abraão agora, ele está falando sobre a circuncisão para todos, escravos, egípcios, os irmãos da Capadócia, da Ásia Maior, da Ásia Menor, para todos. E aí onde eu tenho um parâmetro com você, todos eles foram chamados de cristão após o batismo. Todos que olhavam falavam, lá os cristãos, a palavra cristão quer dizer pequenos cristos, miniaturas, né? Não quer dizer que você é um ídolo, na verdade você carrega uma imagem, carrega um nome de alguém, você tem a semelhança, né? Cristo em vós, a esperança da glória, você agora é portador do que Efésios 3:13 diz, vós sois selados com o Espírito Santo de Deus, a saber, para o dia da redenção.
Então olha para essa pessoa e diga: você é pequeno Cristo. Resumo para ele, sabe o que quer dizer? Quando as pessoas olham para você, ela vê Jesus em você, crentão. Certa ocasião, ouvi um cientista dizer, está vendo, no 8º dia, já falei isso aqui, vou pular, 8º dia, o melhor dia para fazer a circuncisão, pois não deixa inflamação nenhuma, sabe lá por quê? Ele disse: contudo, pela desobediência de Moisés, se não fizer a circuncisão em seu filho como sinal da aliança, Deus se irritou com ele e estava prestes a matar. Por esse motivo, a Zípora, sua esposa de Moisés, apesar de não fazer parte dos hebreus e não ter crescido debaixo de uma ordenança do Senhor, pegou uma pedra, afiou e cortou o prepúcio da criança, jogando aos pés de Moisés, aos pés de seu marido, por ter crescido em Midian, no meio de um povo pagão e idólatra. Zípora não tinha noção do que era isso, uma necessidade, e ela não sabia. Por essa causa, disse a Moisés: você é um marido de sangue. Irmãos, quem acha isso aqui uma agressividade, uma esposa chamar o marido de homem sanguinário? Está entendendo? Outra palavra, você é muito grosso, você é ridículo. Dá no mesmo, gente? Dá ou não dá? Para ela é uma estupidez, porque é uma questão de religiosidade para ela, de cultura para ela. Então Moisés está ali, imagine uma mãe cuidando da criança, Moisés fala: me dá. Ela não dou, ao ponto de ela mesmo pegar e falar assim: deixa que eu faço. Ela pega essa fimose, esse prepúcio, joga nos pés dele e fala: você é sanguinário. Ainda levou um apontão no meio da orelha lá: você é sanguinário. E aí, irmãos, está vendo como fazer a vontade de Deus? Às vezes a gente tem apontamento, ou às vezes um tipo de desconforto dentro da própria casa. Mas lembra que eu falei? Pergunta o quê? Dá ruim no começo, mas depois dá bom. Posso continuar? Você é um marido de sangue, referindo-se à circuncisão, mas esse era o único modelo ou meio de Deus ser pastor daquela família. Uau, repete comigo: esse era o único método bíblico por Deus, de Deus pastorear a casa de Moisés. Alguém tem que dar o primeiro passo. Ah, brigou com o marido, ele não quer ir para a igreja, vem você. Brigou com a esposa, ela não quer ir, vem você. Em você. Se os dois desistir, chutar o pau da barraca, entendeu? Ah, o marido não quer ser dizimista, seja você. Alguém precisa ouvir isso aqui. A esposa não quer, seja você. Ah, o marido não quer obedecer, obedeça você. Porque uma vez que você joga a toalha, aí você acaba com a imunidade na sua casa. Aí o inimigo faz arruaça. A Bíblia chama no singular: crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Então tudo começa a partir de um. E uma andorinha faz sim verão aqui. Uma andorinha faz sim. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela tem poder em seus efeitos. Talvez você não saiba, porque o mundo espiritual é difícil de ser compreendido, e as orações às vezes não são respondidas de forma imediata, como nós somos imediatistas, né? Nós queremos que tudo se resolva em um ano, tudo no nosso momento. Tem gente lutando aqui para o marido se converter, mas pergunta para essa pessoa quanto tempo que ela ficou afastada. Já pensou se Deus quer levar ela num processo em que ela deu trabalho? Porque na verdade Deus vai dar para você aquilo que você um dia deu para Ele. À medida que você mediu é que Deus vai te dar. Aí de repente você está aí 50 anos, aí se converte agora, e você quer que seu marido se converta com um mês. Maneiro, né? Tem igreja, mas rebote é diferente, né? Não adianta, e às vezes é assim, entendeu? A mesma coisa, por exemplo, Leandro Pimentel, aquele cara lá, está com blusa do Flamengo? Ele deu muito trabalho para a gente, se questionava tudo aqui, até o tutano aqui, né? E agora eu falei assim: meu irmão, Deus vai mandar os mesmos endemoniados que você era para a cela dele. Se tornou líder de cela hoje. Deus vai mandar o tanto que ele era aqui, Deus vai mandar. Porque ele vai falar assim: cara, eu também era assim. Então ele vai falar com propriedade. Está entendendo? Fica tranquilo. O tanto de trabalho que você tem, você vai receber de volta, meu irmão. Lembra da frase que o flamenguista falou para os Palmeiras? Ninguém morre à toa. É isso não? Ninguém morre devendo. Repete comigo: ninguém morre devendo. Olha para o irmão do seu lado e fala: chupa essa manga com caroço, meu irmão. Está ferrado.
Aqui, Paulo deu muito trabalho? Paulo deu muito trabalho? Deu. Em Atos capítulo 9, o Senhor diz assim, ó, agora ele vai padecer por amor do meu nome. Ou seja, Paulo, você foi muito brabo lá. Agora, as pessoas irão montar no teu pescoço para você pagar tudo que você fez. Está comigo aí, não? Devia estar com quem? Tá certo. Então vamos lá. Então, do mesmo modo que você deseja ter paz, e aí? Do mesmo modo que você deseja ter paz em sua casa, com a bênção do Senhor sobre ela, precisa obedecer os seus mandamentos, custe o que custar. Não podemos ter receio daquilo que é correto, temos que fazer e ponto final. Por favor, repete comigo, não podemos ter receio daquilo que é correto. Tem que ser feito e ponto, acabou. É para fazer? Faça. Faça e depois você explica. Porque se tiver que explicar, alguém vai te inibir de você fazer. Eu trato algo muito legal aqui, porque Deus ele falou para Abraão assim, Abraão, me dá o teu filho. Abraão saiu de madrugada, antes de Sara acordar, porque se Sara tivesse acordado, não vai fazer isso não. Então Abraão é esperto. Moisés não, Moisés deu liga, deu margem. Mas quando Deus pede o Isaac falou, Abraão falou assim, de madrugada, ela está lá no terceiro sono, arrebatada com o bocão aberto, vou levar, né? Porque se deixasse ela acordar, é mãe, irmão. E filho único. Não, na cabeça dela. Não, que Deus de confusão é esse que me deu agora quer tirar? Então, às vezes, irmão, não dá para consultar. Faz e depois fala, ó, já fiz. Não estou trazendo confusão para você não, tá? Estou querendo colocar a ordem de Deus aqui, tá? E não adianta arrumar briga com a sua esposa, falando, ó, nem inventa. Porque aí você vai arrumar briga com Deus agora. Porque tem marido olhando para a esposa e fala, não faça isso. Como se eu estivesse falando heresia aqui, né? Ignora, irmão, olha para cá, fala, o pastor está falando. Ao contrário de Moisés, Abraão obedeceu logo. Após ter recebido a ordenança da circuncisão, no texto de Gênesis, no capítulo 17, já vamos ler, diz que Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. O seu primeiro filho, Ismael, da rebeldia, o qual tivera com a serva Agar, tinha 13 anos. Na época também foi circuncidado, assim como todos os outros homens, meninos que estavam no acampamento de Abraão, incluindo servos. Vamos ler então aqui, por favor? Todo mundo junto aí, André, você é fera, coloca, 17:32, 17:23. Vamos lá, posso ler? Tomou, pois, Abraão, seu filho Ismael, e todos os escravos, nascidos em sua casa, e todos os comprados do seu dinheiro, e todo macho dentre eles de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio. E cada um, naquele mesmo que Deus, lê isso por favor, naquele mesmo dia que Deus ordenara. Então Deus deu uma ordem, ele não hesitou, ele não questionou. Que o mais fico abismado com Abraão, por favor, sublinha aí essa palavra aí, ó, naquele mesmo dia, como Deus havia ordenado. Quem não sublinhar está em pecado, vamos lá. Vai pecar, hein, doutor? Vamos lá, sublinha aí, por favor. Naquele mesmo dia, irmã que está com a mão no pescoço, está sublinhando? Não, minha filha. Repete comigo, naquele mesmo dia que Deus havia ordenado. Aspas, Feijão falando. Quantas vezes você já recebeu a palavra aqui e não conseguiu colocar em prática em casa porque você falou e achou que era difícil para você? Cada vez que você questiona, não faz, você desacelera o que Deus quer fazer na sua vida. É arrumar uma briga com Deus. Quantas vezes Deus deve ter te incitado, tentado matar? Ah, pastor, a gente vive na graça. Irmão, eu acho que a graça é mais perigosa do que a lei. Porque a lei eu levava um animal lá para o sacerdote lá e era imunizado. A lei eu poderia apedrejar quem me apedrejasse, poderia socar quem me socasse, mas a graça não, a graça eu tenho que ceder em tudo que me fazem. Eu acho a graça muito pior para se obedecer do que a lei. Está comigo aí não? Visão. Então quantas vezes nós somos açoitados aqui falando, caramba, Deus falou, mas você não faz. O que nós iremos fazer depois desse culto aqui, depois desse momento? Sem louvor nem nada, mas você sabe que tem que renunciar hoje, você vai fazer isso hoje. Mas não é vir aqui para voltar e falar assim, poxa, essa camisa está aqui do amante antigo, pô, mas é tão legal, é de marca. Não, tem que fazer. Se Deus mandou você abandonar alguma coisa, sair de alguma coisa, desvincular de alguma coisa, hoje você vai fazer isso, porque se não fizer hoje, irmão, desculpa, assim, se não fizer hoje, cara, eu te dou maior apoio. Procura outra religião, porque essa não está adiantando, que não está te convencendo. Irmãos, vou mentir para quê, irmãos?
frequentar culto e sempre ficar, não, é muito difícil, calma, devagarzinho você vai morrer, cara. Moisés quase morreu porque queria colocar menos velocidade naquilo que Deus tinha pressa. Então cuidado, muito cuidado. Está comigo aí não? Sim ou não, gente? Agora me sinaliza aqui onde eu parei. Naquele mesmo dia, como Deus ordenava. Então quando é que Abraão obedeceu, Vitor? Quando é que Abraão obedeceu? E Moisés? Uma semana depois, um mês depois, ano que vem. Naquele mesmo dia, repete comigo, todo mundo junto, em uma só voz. Naquele mesmo dia. Diga assim, e não sairei daqui hoje, sem tomar a decisão em que eu devo tomar. Quando é o seu dia? Naquele mesmo dia, diferença de Abraão. Ah, mas o Moisés, ele não adulterou, Abraão adulterou. Um adúltero está obedecendo mais do que quem acha que nunca traiu a esposa. Tem gente se vangloriando dos seus acertos, meu irmão. Não é isso não. Eu falei para uma pessoa que eu saí daqui domingo chorando muito. Não sei se você acompanhou um vídeo que eu coloquei tudo, cantando. Eu amo aquela música de Samuel Mariano, tenho medo, não me ignore, sou de carne, tenho medo. Essa música fala tanta verdade, sabe? Em que a gente se perde no meio do caminho. Então eu saí daqui, parecia que eu tinha me convertido naquele domingo. Saí daqui com o coração, sabe, ainda sensível. 20 anos no Evangelho, 11 anos pastoreando vocês, ainda pedindo a Deus. E perguntei para Deus, por que o Senhor me escolheu? Eu às vezes vejo muitas pessoas muito mais gabaritadas, muito mais aceitas. E pessoas que na verdade têm lutado, assim gente, ainda fico aqui constrangida, porque hoje eu não tenho mais vergonha de falar. Quem tem vergonha de falar em público, por favor, levante sua mão. Eu quebrei isso, olha quantas pessoas tem aqui, a gente está com a igreja hiperlotada. Eu estou aqui encarando todo mundo aqui, por quê? Eu não sou mais omisso. Eu recebi a unção do Senhor de encorajamento, de não temer mais. E eu saí daqui domingo assim falando, Deus, me dá razão para o Senhor ter passado lá em casa e falar que o Senhor escolheu na vez do meu irmão, o mais velho é ele, pela Bíblia, o mais velho. Me dá razão porque o Senhor não escolheu o outro lá. Me fala alguma coisa, porque eu estou muito perdido. Estou achando eu estou até desconfiado que está tudo dando muito certo. Eu coloquei para Deus as verdades no meu coração. Ainda tenho um receio de errar, tentando acertar, de fazer o que é certo e sendo errado. É bom esse policiamento, é bom. O ruim é quando a gente acha que não precisa mais se examinar nisso aí. Quando a gente acha que os anos já consolidou e a gente não erra mais, não cai mais. Não. Eu fui daqui para lá, pedindo perdão a Deus, orando a Deus, falando, me dá força. Dá força. É penoso, irmãos, a obra. É penoso. Você que toma conta de um pouco de gente em cela, não quero minimizar, mas você toma conta de 10, de 15, você sabe como que é tomar conta de pessoas. Imagine você gerir. Agora mesmo está com o pessoal da mídia colocando um tema. 3 pessoas da mídia sabem o tema para o ano que vem. Ficou lindo, não ficou, pessoal? Quem estava comigo? Russell, Paola e a Ruiva. Gostaram do tema? Os pastores sabem também, lindo. O tema que nós queremos trabalhar nesse próximo ano, você não pode perder por nada. Pensei que eu vi um amém, alguma coisa assim. Extraordinário. Posso falar? Obedecer a Deus é uma ação inadiável. Ao receber uma direção dele, nossa resposta deve ser imediata, como fez Abraão. Diga assim, eu sou imediatista. Não sei se fica bem para essa palavra, mas eu sou pontual. Ficou ruim imediatista? Diga, eu sou pontual. Deus falou, pronto, acabou. Às vezes, quem é um pouquinho acelerado, quando eu digo assim, um cara que tem um pouquinho, tipo, talvez não vou dizer um sanguíneo, mas um sanguíneo, colérico, flemático, colérico, né? Talvez um colérico, igual eu me acho. Eu achei que eu era sanguíneo, não sou não, cara. Sou não, é impressão. Eu sou colérico. Tem tudo a ver comigo. É uma pessoa que não consegue dormir com pendência.
Fleumático, ele fala assim: não, se eu mexer nisso vai dar ruim, né? O colérico, que talvez eu me encaixe nele, é um pouco de Abraão. Tipo assim, Deus falou assim: ó, eu quero vocês 3 hoje me buscando. Irmão, 2h30 já estou lá. 2h30 já estou lá. Então, essas coisas assim, eu acho que é melhor ter um excesso do que ser um lerdasário. Porque tem gente que é um lerdão da vida, né? Deus fala uma vez, fala amanhã, uma lesma mole. Gostou do meu português? Lesdasário. né? Lesazário, meu Deus do céu. Lesduzo, lesduza, lesma, vive se arrastando. Essa é uma minhoca. Se der figurinha. Bom, quem fizer a figurinha no próximo culto está com a mão engessada. Caramba, que forte, né? Vamos lá. Então é melhor ter, não vou dizer um excesso, mas tem gente que tem um excesso para compensar quem não faz. Entendeu? De repente na cela, o fulano é muito acelerado porque ele está levando carga de 10, né? E aí é complicado, né, irmão? Então todo excesso tem uma justificativa. Está comigo aí, não? Dizem que todo excesso tem uma falta. Eu já mudei o texto agora. Eu parei. O centurião Cornélio, deixa eu falar sobre ele aqui, página 69, verso 8. Palavras minhas, correndo aqui. Centurião Cornélio, ele tem uma visão por volta de meio-dia, e um anjo aparece para ele e fala assim: Cornélio, as suas esmolas foram aceitas. Existe um cara que eu quero que você mande alguém até lá, vai à beira-mar, lá em Jope, na casa do Simão Curtidor. Pedro está orando no telhado e manda chamar ele, porque ele tem um recado para lhe dar. Na mesma hora, o anjo desapareceu. Cornélio chamou a guarda dele e falou: guardas, por favor, vai nesse endereço aqui e chama exatamente esse homem que o anjo disse que ele está lá. Na mesma hora em que o Senhor fala com o anjo aqui, possivelmente Gabriel aqui, mensageiro, com Cornélio, Deus também está dizendo lá para Pedro, o mesmo texto retrata os dois assuntos. Pedro estava orando no mesmo horário que Cornélio estava oferecendo esmola, e a mesma visão desceu sobre Pedro lá. Qual era a visão? De um lençol caindo, e você conhece a história, e um monte de animal que rasteja, um animal impuro para a comunidade judaica, e Pedro tem aquela visão, e Deus disse assim para ele: Pedro, mata e come. Pedro falou: não vou comer o que é impuro, não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Qual era a visão ali aplicada? Cornélio era romano, e cristão não se dava, era a instituição religiosa, os cristãos contra Roma, o poder, o governo, né? Então Roma só cobrava impostos, todo mundo estava odiando Roma, oprimindo os hebreus, ou os israelitas, né? Então Deus fala assim: eu comecei a trabalhar na vida dos romanos. E aí, quando Pedro obedece, vai lá, que o Espírito Santo falou: tem uns homens te buscando aí embaixo, não hesite, vai com eles, porque é obra minha. Quando Pedro chega lá, Pedro já chega com aquela soberba de crente, só o Pedrão mesmo, cara. Ele já chega assim, falou assim: não, eu vou pregar aqui, tá? Cara, acontece algo diferenciado para mostrar para a gente que não é na caixinha que Deus trabalha. Não existe ritual para culto, existe ordem, mas o culto tem que ser dado ao Senhor, ok? Existe uma ordem do louvor, da palavra, mas se Deus quiser mexer em tudo, Ele mexe, ok? Então existe um cronograma, mas a gente deve ficar refém. Se Deus quiser mudar, que Ele mude. João 3,8, o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, não se ouve a sua voz. Assim é todo aquele que aceita ser mexido pelo Espírito Santo, ok? Aí, pastor Charles, ele chega lá na casa de Cornélio, e Pedro, com um sermão apropriado, cheio de Espírito Santo, Pedro começa a pregar, mas pregou bonito. Só que Pedro pregou, e daqui a pouco todo mundo parou de prestar atenção no que Pedro estava pregando. Por quê? Porque o Espírito Santo pegou todo mundo. Aí Pedro fala: preste atenção. Aí Cornélio: como? Aí o outro, aí começaram a falar em línguas. O Espírito Santo desceu sobre eles. Aí Pedro, todo sem graça, fala assim: vou guardar minha teologia no bolso. Aí ele guarda a teologia no bolso, o diploma da faculdade dele, e ele chega lá e fala assim: já que vocês receberam a dádiva, eu achei que seria depois da pregação, o que impede vocês de ser batizados nas águas agora? De forma eminente, crucial, na mesma hora,
O Cornélio, ele não perguntou à esposa se era para ser batizada. O Cornélio não perguntou ao filho se era para ser batizado. Não perguntou a ninguém. Através de Cornélio, ele cumpriu o que diz em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou Atos 16:31, quando o centurião também convenceu a casa a ser batizado. Na mesma hora, Cornélio falou assim: eu e a minha comitiva, eu e a minha casa, eu, os meus filhos, eu e a minha esposa, todos nós iremos ser batizados nas águas. De imediato. A mesma coisa também, o episódio acontece em Atos 16:31. Você conhece muito bem, eles estavam, Paulo e Silas, na prisão, e de repente há aquele terremoto, e aquele centurião, ele quer se matar, pondo a espada sobre a sua, atravessando a espada, ele queria atravessar, e de repente eles gritam: não faça isso. Como é que eu não vou fazer? Na lei romana, um preso fugitivo, a casa morreria ele, de forma exposta, bem cruel, e também toda a casa. Então aquele soldado pensou: se eu me matar, eu vou entender que eu dei a vida por Roma e minha casa vai ser poupada. Aí Pedro, entendendo essa história, Paulo e Silas, desculpa, entendendo essa história, ele grita lá do outro lado, diz assim: ó, não faça isso, tem jeito. Talvez você achou que alguém ia morrer na sua casa, não vai morrer sem antes aceitar Jesus. Pode até partir, mas vai partir com o selo da salvação, ok? Aí ele disse assim: ó, o que eu vou fazer? Aí eles gritaram assim: crê. O momento crucial é esse: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Imediatamente ele foi convidado a jantar na casa desses soldados. Chegando lá, após a refeição, todos eles, termina o texto dizendo, Atos 31, foram batizados nas águas. Alguém dá um glória a Deus para Jesus? Já cansei, vamos para a parte B depois? Tá bom até aqui? Então vamos lá. Algumas pessoas, página 69, querem fazer votos extraordinários com ele e acreditam que são muitas espirituais por fazerem jejum, subir a monte, mas não lhe obedecem em nada, nem situação comuns. As mais comuns não obedecem, rebelando-se contra a liderança, agindo em desacordo com a Bíblia, o que a Bíblia ensina. Na verdade, estão fazendo um sacrifício de tolo. O profeta Samuel declarou a Saul, quando esse ofereceu um sacrifício a Deus após ter agido em desacordo com a sua vontade dele. Deus prefere a obediência do sacrifício. O versículo mais conhecido, 1 Samuel, capítulo 15, verso 2. Porventura tem o Senhor prazer em sacrifício, quanto que obedecer é melhor do que sacrificar. Qual o episódio? O episódio é que Deus tinha mandado aniquilar os amalequitas. E esse era o teste da aprovação do reinado de Saul. Saul vai lá e ele dizima o que ele acha que é bom, e ele aproveita o que ele acha que serve para ele. Então ele poupa o próprio rei, que Deus mandou dizimar, era um acerto de conta. Lá atrás, quando Moisés tentou passar por essas terras dos amalequitas e foi impedido, ele falou assim: ó, no futuro eu acerto com vocês. Então tem gigante que derrubou alguém da tua família lá atrás, mas Deus está te dando autoridade para você derrubar ele hoje. Talvez o cigarro derrubou a sua família, talvez a bebida, o jogo derrubou a sua família, e hoje Deus se levanta para dizer para você: aquilo que derrubou os teus familiares, você tem autoridade hoje para derrubar eles. 1 São João 4,8, maior o que está em vós do que o que está no mundo. Alguém dá um glória a Deus nessa noite, hein? E agora Deus tinha um acerto de conta com os Amaleque. Deus falou assim: ó, dizima, destrói eles. Aí Saul foi lá e poupou algum. Quando Samuel chegou, ele falou: que balido é esse mugido agora de boi e de gado aqui? Não, é que a gente poupou. Nesse exato momento, Luiz, o reinado de Saul estava sendo reprovado perante o Senhor. Então o que é obediência? Obediência é tudo. Diga assim: 99% de obediência é igual a 100% de desobediência. Deixa eu falar algo pessoal aqui, não provocativo, mas algo veio na minha cabeça agora, não combinado. Por exemplo, você entregou o dízimo do ano inteiro, aí você não vai dar do 13º. Era melhor que você não tivesse dado dízimo em mês nenhum. Você entende? Por exemplo, recebi minhas férias, não vou sacrificar ao Senhor. Então você sacrificou 12 meses, mas o 13º você falou: é meu. Sabe o que é isso? Espírito de Saul, fazendo o que você acha, mas não o que Deus quer. Está comigo aí não? De repente serve para alguém, vem no coração aqui agora. Muitas vezes nós adiamos obedecer a Deus quando Ele já nos mandou abandonar certas práticas, ou nos afastar de algumas pessoas daquilo que é incompatível conosco, com o seu propósito. Mas precisamos seguir o exemplo de Abraão, sem procrastinar. Repete comigo: sem procrastinar. Deus disse para Abraão, Gênesis 22, verso 2, obrigado. Cara, o mandé é muito desafiador, é difícil.
eu acompanhar ele, que ele é mais rápido que eu. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vai até o Moriá. Ali oferece em holocausto, no monte em que eu te mostrarei. Irmãos, vou terminar e depois eu falo aqui, vamos lá. Por que não pediu Ismael? Ismael não era filho de Abraão, irmãos? Porque ele não, porque ele não era filho da promessa, mas Isaque era filho da promessa. Sim, o Senhor havia prometido gerar uma nação através de Isaque, seu povo escolhido, que teria uma aliança perpétua. Gênesis 17, 22. Isaque era muito amado por Abraão, ele tinha um grande significado para Abraão. Deus queria provar o coração de Abraão para saber se ele estava nele ou no que ele havia concedido. Isso é forte. O que a gente ama mais? O que Deus já nos deu, ou ainda Deus ainda é mais que tudo? Quem acha que Deus ainda é mais que tudo? De verdade, quem acha que Deus ainda é mais que tudo? E por que algumas coisas que Ele nos deu rouba da presença dEle? É simples, gente, a conta não fecha. Vamos lá. Quando separamos algo para doar ou entregar a alguém, costumamos escolher aquilo que não serve mais para a gente, ou não tem tanto valor para nós. Contudo, ao entregar uma oferta para Deus, não devemos seguir essa lógica. Afinal, quando Deus nos pede algo, Ele sempre pede aquilo que tem valor para nós. Por isso, deseja revelar onde está o nosso coração nisso, né? E naquilo que nós temos, ou naquilo que nós damos. A Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, também estará o seu coração. Mateus 6, 21. Se estamos apegados, hesitamos a entregar algo para Deus, quando Ele nos pede, isso pode significar que nosso coração não está nele de fato. Quando Deus pediu a Abraão o fruto do seu sonho, ele não hesitou em obedecer, pois tinha o Senhor como sua prioridade. Para Abraão, Deus estava acima de tudo e em sua vida, inclusive acima do seu filho Isaque. Na madrugada seguinte, após ter recebido o pedido, Abraão pegou o menino e foi ao monte indicado. Gênesis 22, verso 3. Levantou, pois, Abraão na madrugada, tendo equipado o jumento, tomou consigo seu servo de Isaque e foi. Mais uma vez aqui quero recitar. Quero falar para casais de forma específica. Você não fazendo o que Deus quer, você pode estar amaldiçoando a sua esposa, não ensinando ela na prática. Você não fazendo o que Deus quer, você pode estar amaldiçoando ou paralisando o seu marido, deixando de obedecer na prática. Por exemplo, quando Deus visitou a tenda de Moisés, Deus ia matar Moisés e, acredito, os filhos e a esposa também, ou só ele talvez, né? Vamos lá. Agora, quando Deus visita Abraão, Deus protege a família, entregando o que Deus quer. E nós conhecemos a história de trás para frente. Na verdade, aquilo era um teste. Me ama, então entrega. Porque na verdade, Deus não vai pedir nada que não tenha dado para a gente. A gente acha assim, estou dando para Deus, mas na verdade foi Ele que nos deu primeiro. A epístola de São João diz assim, nós achamos que amamos a Deus, mas na verdade Ele que nos amou primeiro. E a Bíblia trata na eternidade, desde a eternidade Ele nos amou primeiro. Alguém comigo? Não. No entanto, quando estava prestes a oferecê-lo o sacrifício, o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: não faça isso, revelando que aquele pedido era apenas uma prova para mostrar quais eram as prioridades de Abraão. Olha que interessante, no verso 9 do capítulo 22 ao 12, chegaram ao lugar onde Deus havia designado, edificou um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deixou no altar, acima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas do céu o anjo bradou: Abraão. Top, né? Abraão. Imagine se eu ouvir essa voz. Eu acredito que foi uma voz bem tônica, bem alta, porque se fosse uma voz baixa, Abraão corria o risco de não ouvir e cravar o menino. Então imagino que, faça assim para sua mão. Eu acredito que Deus esperou até esse momento, porque subir ao Moriá não significa entregar sacrifício, né? Tem gente que vem para a igreja e não entrega o sacrifício, ok? Tem gente que vem para o altar e não entrega o sacrifício. Então você subiu o Moriá, veio para a igreja, você veio no altar e amarrou o menino, mas na verdade Deus vai ver quando você consumir ou tentar consumir. Então Abraão pegou o cutelo, amolou o cutelo e tentou cravar no menino e falou assim: eu amo mais a Deus do que você, Isaque. Estou aqui por obedecer. Meu filho, você foi o meu sonho de vida. Obrigado, Jesus, pelo tanto de tempo, de anos que você me deu o meu filho aqui. Acredito que o menino devia estar com entre 12 e 14 anos aqui. Ele é entendido de culto. Quando ele sobe, ele fala assim: pai, o cutelo está aqui, a lenha está aqui,
mas cadê o cordeiro? Ele é entendido, Abraão já tinha ensinado para ele que era sacrifício. Então na mente dele ele sabia que ele estava fazendo para lá. Aí o Abraão disse para ele assim: meu filho, o altar, o sacrifício Deus proverá. Aí nessa que Abraão pega assim, meu irmão, faz essa cena assim, ó. Abraão. Não, deixa eu falar. Ó, quando eu falar lá em cima, você vai ser obediente à voz, ok? Bota a mão lá em cima, por favor. Isso aí, pastor Sérgio. Estica mais esse braço aí, por favor. Está minguado? Vamos lá. Bota lá em cima. Você vai falar 3 e vai tentar, mas se a minha voz te paralisar, você não faz. Vamos lá. Ô irmão, levanta esse braço aí, amigão. Vamos lá. Isso. Aí você vai matar a criança, pô. Vamos lá. Você vai contar 3 e vai descer, entendeu? Abraão. Olha lá. De novo, para você entender. De novo. Lá em cima. Olha para cá para você ver como foi sincronizado o negócio. Vamos lá, você conta. 1, 2, 3. Abraão. Todo mundo parou na metade. Foi esse susto. Às vezes Deus não quer tirar, mas quer te testar. Quer saber quem nós amamos. Quer saber o que nós amamos de verdade, se é aquilo que Ele nos deu, ou ainda continua sendo Ele a prioridade. Até porque que Deus pede? Porque diz uns textos encomendados que depois que Isaac nasceu, o Senhor parece que deixou de sacrificar a Deus de forma contínua como Ele fazia. Então preste atenção, se algumas coisas têm tirado a minha escala, se algumas coisas têm tirado o meu serviço, algumas coisas se tornaram um ídolo para mim. Tem alguém aí, não? Em algumas ocasiões, talvez Deus lhe peça para deixar algo que seja muito importante para você, como uma faculdade, talvez uma profissão, ou até mesmo seus maiores sonhos, em favor de viver o propósito dele que ele estabeleceu para você. Quem sabe, ele já até tenha feito isso, né? E você perguntou: por que, Senhor? Por que o Senhor teria me concedido algo e me pediria para abrir mão no futuro? Mas muitas vezes isso se dá para provar o seu coração e saber se você ainda ama de verdade esse Deus, ou se é apenas o que Ele deu que você ama mais do que Ele. Abraão se tornou a maior referência em Israel, porque não hesitou, ele cometeu erros, sim, claro, e como um homem ou outro qualquer, na sua atitude não foi diferenciado. Quando Deus pedia algo, ele entregava de imediato, sem temer, diferente de Moisés, e não protelou para cumprir a ordenança que Deus lhe deu. E porque creu, Deus lhe obedeceu. Abraão foi chamado pai da fé, uma vez que não hesitou em palavras, mas cumpriu em atitude. Algumas pessoas fazem como Moisés e procrastinam onde Deus já falou, mas elas ficam pedindo confirmações. Me confirma de novo, Senhor, me confirma de novo, e mais confirmações antes de obedecer. Nós, porém, não devemos agir assim. Se Deus lhe pediu algo valioso, não hesite e nem adie, entrega a Ele. Essa é uma atitude que a pessoa honrada prioriza a Deus. Ademais, saiba que obedecer a Deus, a vontade de Deus, saiba que obedecer à vontade de Deus também é renunciar a si mesmo, o seu conforto, ou talvez a sua estabilidade, né? Aquilo te traz segurança para o futuro. Muitas vezes você precisa fazer algo em que não quer e que não gosta, será necessário se render a Ele, e em temor e humildade. Talvez você precise abrir mão de uma carreira, de um salário alto, ou de alguma companhia, de alguém. Quem sabe precise perder hora de sono, ir para um lugar distante, ou até enfrentar uma incompreensão de algumas pessoas. Contudo, tenha certeza, amados irmãos, que a lógica do céu, perder algo por amor de Cristo sempre é ganho. No plano material, não no plano material, mas no plano espiritual. Esse versículo é lindo, tá? De Mateus 10, 39, quem quer ganhar a sua vida vai perder, e quem perder vai achar. A gente muitas vezes, né, se omite em sair do Rio de Janeiro por causa da falta de segurança no Rio de Janeiro, aí vai para outro estado, numa roça, não tem barulho nenhum, não tem tiro nenhum, não tem ninguém assaltando você, mas escorrega no banheiro, bate a cabeça e morre, ou tem um infarto. A gente não tem nossa vida por preciosa, irmãos, não tem nossa vida preciosa. A gente não vai se expor ao ponto de sermos nós culpados pela nossa exposição, mas eu acho que tem que haver uma confiança em nós. Tem muita gente guardando a sua vida e morrendo, e tem muita gente se expondo para Deus e Deus guardando. Fala para o irmão do seu lado: Deus é responsável
pela sua missão, por mais perigosa que ela se apresente, Deus ainda continua sendo o Deus do Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os que nela edificam. Certa ocasião, alguém se aproximou de Jesus e disse: eu te seguirei onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm casas, os pardais têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Está entendendo o preço de obedecer a Deus? Às vezes sair do Netflix, deixar de ir para um jogo de futebol. Muita gente aqui é de torcida organizada, e esse é o teu sacrifício. Eu acho um cúmulo do absurdo você faltar um culto para ir no jogo de futebol. Se você é crente de verdade, isso era o teu Deus antigamente. O Flamengo para você era uma fé, era uma religião. Hoje é Jesus. Você vai continuar sendo um Flamengo, tomara que se converta, né? Mas vai continuar sendo um Flamengo. Mas agora vai ser secundário para você. Se tiver numa terça-feira, no sábado, num domingo de manhã, você vem para o culto à noite. Mas você não deve deixar o compromisso espiritual, que é o mais importante na sua filha. Então saiba medir o mundo. Medir o mundo. Está comigo aí não? Sim ou não, pessoal? Saiba medir o mundo. Isso ganha muitas pessoas e faz com que você não se esfrie na fé. Tem alguém comigo ou não? Uma líder me mandou uma mensagem, um áudio de um rapaz, dizendo que ele falou assim: eu não vou limpar a igreja no sábado, porque era final de Libertadores. Ele falou: eu limpo a igreja sempre, mas no sábado não vou. Ele tem razão, mas nesse momento que ele se omitiu a isso, eu também digo assim: a liderança podia ser qualificada, né, pessoal? Todo mundo, vamos lá, se vocês querem fazer churrasco, vamos pegar um horário mais cedo. Mas já que não tem, ninguém fez isso. Mas ali era o teste também, filho. Ali era para saber quem tinha que ser adorado naquele momento. O Jesus é o Flamengo. E não estou sendo radical não, tá? Como eu falei para essa liderança, vê se vocês botam um horário mais cedo. Deixa a galera ser feliz também, né? Tá doido para perder, mas não perdeu? Estou sendo real, franco, né? Fazer o quê? Está comigo aí, não? Mas são essas poucas coisas que você vê se dá para dar uma liderança para uma pessoa, se dá para confiar nela, entendeu? Porque quando tudo está favorável, aí, meu irmão, tudo está favorável, até cachorro aparece. Servo não é na facilidade, é na dificuldade. Está comigo, não? Aí é pessoal de cada um, ok? Então ele disse assim, quer ser meu discípulo? Eu não tenho horário nem compromisso. Quer se converter? Mas o engraçado, sabe o que eu acho? Que para o mundo, a gente não fazia questão de horário nem de dia. Para o mundo, você começava a beber na quinta e só terminava na segunda. Agora faz uma festividade da igreja, de quarta, domingo, você escolhe qual dia que vir. Não, e não foi isso. Na verdade, todos os dias estavam cheios. Eu digo assim, por exemplo, começamos uma maratona de férias, pessoas trabalhando demais. Vai dar uma baixa na igreja, porque a igreja ela é medida da seguinte forma: a Bíblia diz que produziram 30, outros produziram 60 e outros produziram 100. O 100, ele não vai faltar. O do 60, ele vai vir arrastando atrasado, mas o de 30 vai falar: vou para casa, estou cansado. Porque é o que ele tem, a energia que ele tem, o que ele vai oferecer. Então você mede quem vai faltar, o nível de espiritualidade do cara. E eu estou sendo compreensivo, só que estou usando a Bíblia. Está comigo aí não? Vocês entenderam ou não? Eu gosto de Paulo, porque Paulo diz assim: eu me adapto, eu sou um camaleão, eu sei ter pouco e ter muito. Paulo é aquele que se encaixou no evangelho e falou: cara, é o que eu estava precisando, era isso aqui. Se eu conhecesse Jesus antes. Imagine Paulo falando como eu falo. Já pensou se eu nascesse de berço? Poxa, você já pensou se você tivesse aceitado Jesus há muito tempo atrás? Não estaria muito melhor? Olha para essa pessoa e fala: você era rica, tinha escolhido melhor com quem ia casar. Não joga, vou tirar esse negócio, porque vai dar ruim, né? É ou não é? Certamente você tinha muito mais instrução. Para ser um discípulo de Jesus é preciso se adaptar às situações, confiar nele e estar disposto a obedecer em toda e qualquer situação, quer isso seja favorável ou não, ok? 76 aí, veja o exemplo de Abraão, está acabando. Ainda tinha o nome de Abrão e vivia na terra de Harã, seus familiares. Deus chamou dizendo: sai da sua terra e vai para a sua parentela. Deus não deu direção, não deu GPS, não falou que ia ser nada. Deus só falou assim: eu tenho uma promessa. Abraão é o nosso exemplo, diga bem alto: Abraão é o meu exemplo de confiança. Quando Deus fala assim, vai, Ele não fala o que vai acontecer, senão a gente não vai.
problema é que Deus, tem gente que dá passo com Deus dando a planta todinha. Não, só vou se Deus me der a planta toda. Meu irmão, vai ficar estagnado aí. Quem andar com Deus, fecha os olhos e só vai. O nome disso é fé. Se Deus chamou, Ele garante, porque Deus é responsável pela sua missão. Entendeu? Então, é uma tarefa difícil, mas não é impossível, só basta obedecer. Segundo parágrafo, não deve ter sido fácil sair da terra que ele estava habituado a viver. Uma terra de Harã era uma terra muito popular e com muitos comércios ali, então Abraão estava bem arranjado. E o pai dele era um criador de imagem, né? Esculpia imagem, então era empresário. Então Abraão largou a empresa do pai, largou a casa do pai, largou a sua parentela para viver algo extraordinário. Saiu sem nada e Deus deu tudo para ele. Não se deve ser fácil para Abraão sair do lugar habituado, sem direção. Para obedecer precisou deixar tudo para trás e seguir confiante nele. O que assim por sua fé foi chamado de pai das nações, foi justificado também. Olha que texto lindo que diz que Abraão foi justificado. Eu vou abrir um parênteses, sem querer ser aqui alguém religioso ou talvez trazer uma heresia, mas quando a Bíblia diz Abraão foi justificado, eu vou colocar Abraão com mérito de salvação própria. Ah, pastor, Jesus salvou a todos. Sim, Jesus não salvou o Enoque, que Enoque foi transladado. Jesus não salvou Elias, que ele foi arrebatado, correto? Noé foi dado por justo, Jó foi dado por justo e Abraão também. São poucas pessoas. Imagine a fé do cara. Imagine, chamado nosso patriarca. Página 77. Talvez você tenha hesitado em responder a um chamado. Todo mundo junto. Talvez você tenha hesitado a responder um chamado de Deus, temendo renunciar seu conforto para andar por um caminho que parece incerto. No entanto, tenha convicção de que Ele vê além do que você vê, e Ele guiará para um lugar onde o fará viver experiências extraordinárias em sua presença. Finish.